Seja bem-vindo a bordo de mais um Improváveis Cast com Fabrício Moresco. Hoje eu tenho uma alegria imensa de trazer a bordo uma amiga que ela passou por um processo, assim como todos os outros improváveis, de fazer uma trajetória que é única, que é só dela, não teve como copiar de ninguém. Ela vai falar um pouco aqui sobre toda a trajetória da infância dela, que é fantástica, sobre o primeiro estágio que ela cumpriu, que foi se tornar doutora, se tornar dentista. E aí, depois disso, ela sentiu um chamado, ela sentiu que era uma nova missão, um novo propósito na vida dela, que ela também queria transformar vidas, mas foi através do branding associado à arquitetura de branding e de negócios. Eu vou conversar aqui com a Gisele Cancini Pupio. Seja bem-vinda a bordo. Obrigado, comandante. Eu só chamo ele de comandante, gente. Foi assim que eu conheci. É um prazer enorme estar aqui. Que delícia, Fabrício. Não, o prazer é meu e com certeza da audiência, porque a tua história é de tirar o fôlego. Por falar nisso, Gisele, eu queria que você falasse o que te torna uma improvável. Várias coisas. Vamos falar aqui hoje de 3 pontos principais de ser improvável. O primeiro deles é eu ter nascido. O segundo é eu ter alcançado sucesso na minha profissão e mesmo assim querer ir além disso. E o terceiro ponto é estar aqui, em Alphaville, construindo coisas maiores ainda. Isso é muito improvável dentro da realidade que eu fui projetada, né, em toda a minha base escolar e de criação. Então, fechando aí 3 pontos de improvável, já dá bastante coisa para conversar, mas teria muito mais. Não, sem dúvida, sem dúvida. E por falar nisso, você falou que o fato de você ter nascido já foi a parte mais improvável para você. Então, eu queria que você dividisse com a nossa audiência aqui quais foram as dificuldades, os desafios, tudo que você passou na tua infância. Olha, gente, eu costumo dizer que a vida nos basta. Então, se hoje você está vivo, você tem que agradecer. Por pior que possa estar sendo esse momento, pela dificuldade maior que você esteja enfrentando, você tem vida. Isso te basta, isso é maravilhoso, isso já é muito. E por que eu estou dizendo isso? Porque não era para eu ter nascido. Na época, quando minha mãe biológica engravidou, ela foi obrigada quase a abortar. E ela só não abortou, ela teve que fugir para não abortar. Porque se ela continuasse ali onde ela estava, ela teria que abortar, ela não teve opção. Ou ela abortava ou ela ia embora. Ela preferiu ir embora para gerar minha vida. Mas ela era muito nova, não tinha estrutura e preferiu me dar. Então, olha só, que lindo. Uau. Eu falo, eu não fui encontrada na lata de lixo, mas poderia ter sido, não ia mudar minha história. Eu não ia ficar me vitimizando com isso. Mas graças a Deus e a ela que preservou a minha vida, ela me deu para uma pessoa da família, que era biologicamente parente dela e que me criou como mãe, que é minha mãe que eu amo e que eu tenho o maior respeito e admiração. Então, a vida me bastou para eu construir toda a minha história e ser amada, acolhida e bem-sucedida. Hoje eu olho para a minha história e tenho muito orgulho dela. E é isso que me conectou ao branding, que é a etapa final que nós vamos falar aqui. E por isso que hoje eu levo para as pessoas isso. Porque a nossa marca, a nossa história começa desde que a gente nasce. E não justifica onde você está, mesmo estando bom ou ruim, você condenar o processo. Cabe a nós governar sobre todas as coisas e chegar onde faz sentido, onde nós desejamos, não é isso? Com certeza. Inclusive, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que me chamou a atenção você falar que você foi acolhida. E eu falo muito no meu processo, quando eu ensino as pessoas sobre o que conecta o ser humano. E é justamente a expressão do carinho quando você acolhe uma pessoa para que depois você, através do amor que você derrama sobre a vida dela, ela se sinta pertencedora do lugar onde ela está vivendo. Isso pode ser família, isso pode ser empresa, isso pode ser até marido e mulher, pai, filho, mãe, filho, filha. Como é que foi esse processo para você? Porque eu achei legal isso de você ter falado, você se sentiu acolhida. Foi um processo maravilhoso justamente pelo amor, pelo carinho, pelo pertencimento que você mencionou, que a gente faz às vezes intuitivamente. Eu tenho certeza que minha mãe de criação não sabia desses conceitos, porque ela não tinha nem estudo, mas ela tinha muito amor para dar. E minha família não gosta que eu falo que eu sou adotado, tanto que eu tava comentando com o Fabrício. Eu nem toco nesse assunto, eu conversei com muito pouca gente sobre isso. Eu até falei, será que eu falo aqui ou não? Porque assim, é um assunto que a gente tem que pôr na mesa, como se diz, para refletir, ajudar mulheres que estão com esse desafio, e a gente sabe que são muitas,
E eu quero poder ajudar através da minha voz e do meu posicionamento com relação a isso, para libertá-las, né? E também eu fico pensando o seguinte: a minha família foi tão maravilhosa que eles não aceitavam o termo adotado. Nunca, nenhuma briga de família, que teve várias. Eu imagino. Teve várias, inclusive, quando meu pai morreu, eu tinha 16 anos, eu sou a caçula, tenho 3 irmãos. Teve briga pela herança. Em nenhum momento desses foi jogado da minha cara: você é adotada. Nunca, eu não me lembro de nenhuma. Eu tive um amigo que perguntou: você é adotada? E eu lembro que eu cheguei com isso em casa, me perguntaram se eu era adotada. Eles: quem perguntou isso? Eles acharam ruim que falaram isso pra mim, porque eu não era adotada. Eu fui criada com esse termo: você é filha do nosso coração, você nasceu do coração da mamãe. As pessoas nascem da barriga, você nasceu do coração. E eu me arrepio de falar isso, porque eu lembro eu na rede balançando, ouvindo isso. Então, o termo adotado pra mim, eu não entendi o que era ser adotada. As pessoas falavam... Eu aprendi na escola o que era ser adotada, eu tinha amigas adotadas, mas eu falava: será que eu sou adotada? Em casa ninguém toca nesse assunto, ninguém fala nada, eu nasci do coração. Então é um termo que não faz parte da minha vida, por causa do amor. Eu nasci do coração, olha que coisa mais linda. Então eu tenho uma gratidão, um amor imenso pela minha família, pelos meus irmãos e por todos que fizeram parte da minha vida. Porque ninguém acusou ou assim, julgou por isso. Eu acho que até, se você puder, se você conhecer alguém que é adotado, não use esse termo. Porque Verdade. você pode ter um estigma na pessoa, lembrar ela de uma dor que ela foi separada de uma família biológica. E essa dor não vale a pena ser tocada, porque ela é acolhida e o que importa é a conexão, é o acolhimento, é o pertencimento da família que ela está. Então ela tem uma família, ela tem uma vida que basta. Eu não gosto dessa palavra adotada, embora eu possa falar normalmente quando tenho bloqueio com ela, tanto que eu estou levantando esse tema aqui. Eu acho que é desnecessário falar essa palavra, porque você lembra que ela foi rejeitada de alguma forma por uma outra família. E não, isso é esquecido. Isso não é importante, relevante na vida de quem tem amor e pertence a uma nova família, que é verdadeira. E eu agradeço também, inclusive, a tua coragem de abrir isso e falar para as pessoas, porque eu sempre falo... na maioria, eu acho que em todo podcast eu acabo tocando no assunto de novo, que quando Deus colocou no meu coração para abrir o podcast, Ele falou comigo que era para eu dar voz à mensagem. Pois é. E essa mensagem que você está dando, você mesmo falou no início, quando a gente estava combinando para fazer essa gravação, sabe que eu devo falar ou não devo falar? Eu falei: fala o que está no teu coração. E já teve, eu acho que umas 6 ou 7 pessoas, foi a maioria que falou, e eu não sei se com os outros não aconteceu isso, mas eles não mencionaram. A pessoa falava e no final falava assim: cara, eu não sei o porquê que eu falei isso, porque eu nunca contei isso pra ninguém. Tem pelo menos uns 6 podcasts em que a pessoa falou: eu nunca contei isso pra ninguém. E eu noto que tem a ver com isso, com essa conexão espiritual de você em algum momento revelar alguma coisa que você sabe que vai transformar a vida de outras pessoas. Nada é por acaso, né? E eu gosto bem isso dessa transformação. E eu quero levar com essa mensagem esse acolhimento, esse pertencimento para as pessoas que têm um membro adotado. Que ele não seja o adotado, que é um braço à parte, não, que ele seja membro como um corpo em unidade. Né? É isso que eu vivi, essa unidade que me preencheu. E é isso que é a base do ser humano. Esse pertencimento. Assim como nós somos membros, né, do corpo de Cristo, nós também somos em família essa unidade, que não pode ter uma separação. Você pode ser o irmão mais velho, irmão do meu, irmão caçula, né? E é justamente por isso que eu falo no meu programa, especialmente quando eu estou falando sobre essa questão de liderança, cabe ao líder deixar claro que mesmo que você tenha chego depois, você faz parte. Mas infelizmente a gente tem cerimônias e rituais que são utilizados até hoje em várias instituições. Então, na escola, tem uma cerimônia para receber a pessoa que entrou. Tipo, você é o novinho. Então, é tapa na cabeça, ovo, joga farinha, um monte de coisa. Até quando você passa no vestibular, não, você é o bicho, você tem que passar por aquele processo. Aí eu sei que, por exemplo, os policiais americanos chamam de rookies os que são os mais novos. Não, você é novo, você... Só que, tudo bem se fosse uma cerimônia que é realmente uma brincadeira por pouco tempo. Uhum. Mas muitas vezes você impede o pertencimento. A gente não podia mudar e fazer um processo, uma cerimônia de pertencimento para que a pessoa se sentisse verdadeiramente parte daquilo. Filho é filho. E às vezes acaba não acontecendo, Exatamente. porque você não integra a pessoa. E é tão comum a gente ouvir mãe é quem cria, né? E pai também. Mas, então, eles são chamados como filhos da mesma forma? Porque outro termo.
É assim que eu vivi, e isso me fez muito bem. Eu me sentia forte assim, eu me sentia bem isso, membro, pertencente, em família. E isso foi maravilhoso, por isso que eu indico. Como fez bem pra mim, eu quero levar E isso. isso é interessante, porque eu tenho certeza que com isso que você falou vai conectar muitas pessoas que vão buscar auxílio, vão buscar a tua ajuda. Eu falo para as pessoas, às vezes a gente está aqui com um tipo de formação, que nem você falou, né? Você formalmente é dentista, tem a formação que foi uma das coisas que fez a gente se conhecer, que foi a parte do branding, a arquitetura de branding e negócios. E só que tem o lado da gente ter feito muito curso de desenvolvimento humano e entender o que você falou. Era para ser simples, era só para tipo, não importa se você achou, adotou ou formalmente adotou em uma instituição para adoção, a partir do momento que aquele processo foi concluído, passou a ser filho. Exatamente. Só que às vezes os próprios pais não foram treinados para isso, né? Eles falam assim, esse aqui é o meu filho caçula, esse aqui é o meu filho mais velho e essa aqui é a adotada. Exatamente. Então fica esse sempre estigma, como você falou, e a pessoa separado. Parece que, tipo assim, você não faz parte, tipo, você é um anexo. Eu acho legal você tá falando sobre isso, mas justamente por isso, eu acho que a parte mais tocante de tudo que você falou é a questão de você ter reencontrado a sua mãe depois e como foi maravilhoso esse contato. Porque eu falei pro Fabrício, ela sofreu mais que eu não sofri, eu fui amada, eu agradeço tanto ela pela vida, então eu prezo muito a vida, e o dia de hoje, respirar é muito bom, né? A gente passou aí pela pandemia e vê quanto o ar é nobre, quanto todos os dias são incríveis na nossa vida, por mais que tenha pedras no caminho. E aí, quando ela me procurou, eu já era adulta, casada, tinha minha primeira filha, que se chama Isabela, tem 18 anos, e meu mais novo, Vitor Hugo, não tinha nascido ainda, ele já tem 14. Quando ela apareceu em casa, meu marido assustou, ele sabia da história, mas ela foi bater lá em casa, eu estava trabalhando, eu estava no consultório, meu marido me ligou lá no trabalho e falou assim, Gisele, tem uma pessoa aqui que quer te ver. Eu falei, quem? Ele, sua mãe biológica. Uau! Ela chegou do nada, não avisou. Aí eu, meu Deus, como assim? Ele, a hora que você sair daí, vem pra casa. Eu falei, Jesus amado, vai eu embora, sabendo que eu ia encontrar. Eu já morava em outra cidade, pertinho da minha mãe, né? Eu sou de Mandaguari, nasci em Maringá, mas fui adotada por essa família de Mandaguari e morei lá minha vida toda. Só morei um período em Maringá até meu pai se aposentar na gerência do banco. E aí, quando a gente voltou pra Mandaguari, assim que ele se aposentou, ele falou, vamos pra Mandaguari, que lá é meu cantinho, né? Lá é sossego. E aí, quando eu casei, eu mudei pra Jandaia, que é a terra do meu marido. O Dr. Leandro Popo, deixa eu mandar um beijo pra ele aí. Seja bem-vindo a bordo também. Então. Aproveita então, já dá like aí, se inscreve no canal. E aí, Jandaia, a terra do meu marido, nós morávamos lá e eu trabalhando, tinha Isabela pequena, chega esse telefonema do meu marido, sai daí, vem pra casa. Eu, meu Deus, e agora? Minha mãe não tava perto de mim, minha mãe de criação, quando eu falo mãe, é sempre minha mãe de criação. Minha mãe não tava perto de mim pra segurar minha mãe, pra perguntar o que eu faço agora. Tem coisa que a gente tem que resolver ali sozinha, eu não sabia o que fazer, o que falar, e eu cheguei em casa, ela tava lá no sofá, já tinha conversado com meu marido, já tinha pego minha filha, e foi aquela situação, né? E agora? E ela quis que eu ouvisse o lado dela. E eu ouvi com todo acolhimento também e agradeci ela pela vida. E ela me pediu perdão, eu falei, mas não tem do que eu te perdoar, eu sou grata por você. Porque eu fui tão feliz nessa casa, nessa família, que você não poderia ter feito coisa melhor pra mim na minha vida, né? Isso é o mais importante, realmente você proferir, né? Liberar o perdão. Exatamente. Eu quero que ela seja feliz, eu quero que ela siga a vida dela em paz, né? E eu só não consegui aceitar ela como mãe, de aceitar como membro da família, por não trair a minha mãe de criação, que é o que eu considero, né? Porque nesse período, quando ela se aproximou, minha mãe já estava com Alzheimer. E, para quem já passou por isso na família, sabe que é muito difícil esse processo de esquecimento. Então, tadinha, minha mãe não estava plena das suas funções. Senão, ela não deixaria nem ela ter ido em casa, porque quem passou o endereço da minha casa foi minha mãe. Ela foi lá na casa da minha mãe visitar. E aí minha mãe passou o nosso endereço. Mas como ela já estava com Alzheimer, que ela passou, porque senão eu tenho certeza que não. Porque eu me lembro da infância que quando essa minha mãe biológica vinha nos visitar de vez em quando, eu não tinha consciência que era minha mãe biológica, minha família nunca falou, mas minha mãe me arrumava muito. Todo final de semana a gente ia na casa da minha tia e ia normal. Eu montava na garupa da bicicleta da minha mãe ia de bicicleta e eu ia na garupinha. E todo dia a gente ia com roupa velha pra brincar na casa da tia. E
uma vez por ano, assim, ela me arrumava com a roupa mais linda. Hoje você vai linda. Eu falava, mas por que, mãe? Hoje eu entendo que era o dia que tinha essas tia. Só que ela nunca também mencionou quem era, o laço, ninguém nunca tocou no assunto. A minha mãe era a dona Geni, meu pai era o seu Targino, aquelas tia. Como toda semana a gente ia na casa das tias, foi tudo muito normal. Hoje eu penso, gente, era quando elas vinham visitar a família e me viam. Tanto que, por que eu sei disso? Porque ela falou que tem uma foto que minha mãe me deu, que ela pediu pra minha mãe numa dessas visitas, que ela foi em casa. Então ela chegou a vir em casa me ver várias vezes no decorrer da minha vida, mas eu não sabia quem era ela. Ela sabia quem eu era. E aí foi. E eu sei que daí, quando ela tava na minha sala e falou, contou a história, que ela contou de mim para toda a família dela, que tem uma foto minha na estante que minha mãe deu, eu fui entendendo. E aí eu falei, oh, não, eu quero que você vá em paz, que eu te agradeço pela vida e que, assim, foi a melhor coisa que você fez na vida, fica em paz, porque eu sou muito feliz. E eu só quero que você me perdoe por eu não conseguir ter esse contato com você, porque minha mãe não está plena das capacidades para falar se eu poderia fazer isso ou não. E eu me sinto traindo ela, porque eu sou muito fiel, né? Os meus sentimentos e os meus valores. Eu tenho uma dívida de gratidão impagável com essa família que é a minha, né? Então, assim, eu falei, eu não consigo esse vínculo, me perdoa. Mas do mais, eu quero, assim, que você seja feliz e vá em paz. Aí eu sei que ela foi. Ela foi muito em paz, trocou contato com meu marido, mas nunca precisamos nos falar. Graças a Deus não aconteceu nenhuma emergência médica, assim, que precisasse de alguma coisa de sangue, vamos dizer, né? Mas foi muito bom. Acho que pra ela, porque ela me contou que ela sofreu muito por... Eu imagino, né? Com certeza. E é isso que eu quero que as pessoas não sofram, que o fato de dar para uma família que acolhe bem... Já vai foi um ser ato bom. de amor para justamente que você fosse acolhida, bom. que você Exatamente. fosse bem cuidada. Claro que eu tô falando por mim, não posso falar por todos, mas assim, o fato de você ter sido amada, não importa de onde veio a geração, de onde foi gerado, né? E as condições do momento na época. A gente sabe do impacto genético, mas ele é bem pequeno perto do meio que nos influencia. Então isso é o mais importante. Sem dúvida. E uma coisa que eu tenho passado para muitas pessoas, e até gostaria que você também aproveitasse para entender isso que eu passo. A minha esposa esses dias falou assim, nossa, você tá se arrumando e passando perfume para live? E eu falei, uma coisa que eu aprendi, Ana, em todo esse tempo de desenvolvimento foi o seguinte, eu sou a pessoa mais importante nesse momento, nesse transitar de entregar a mensagem. E aí, por muito tempo, quando eu estava em casa, eu ficava de chinelo, ficava de bermuda, igual você via naqueles jornais antigos, né? Que o cara levantava e ele estava de bermuda, aqui só colocava o casaco em cima. E aí eu hoje, inclusive, ensino isso para os meus filhos. Eu falei, você tem que ter honra e autovalorização em qualquer momento consigo mesmo. Então, quando eu sei que eu tenho live, eu sei que eu vou dar o meu melhor e entregar o meu melhor para as pessoas, assim como você que está assistindo aqui. Então eu vou lá, coloco a minha melhor roupa, me arrumo, penteio o cabelo, passo perfume, realmente o que eu falo assim, é como se eu verdadeiramente estivesse diante de você. Eu sei o que você está dizendo, porque eu passei isso já no segundo ponto de ser improvável, que nós vamos mencionar depois na faixa adulta, pós-formada, quando você alcança o que o mundo acredita que seja o sucesso para você, foi que eu falei, eu quero ficar de chinelo em casa. Não é gostoso, cara? Se dependesse de mim, eu ia acordar igual você vê em filme americano, né? Tá com o Crocs, com aquele pijamão assim, que você pode usar o dia todo, você ali deita, tá gostosinho. Mas depois você não se contenta com isso. Não. É bem isso, a gente precisa acordar, se arrumar e ter essa assiduidade, né? Nem que seja para nós, bem isso, para o dia, para a vida. Isso reflete depois nos nossos pensamentos. Se a gente começa a ficar muito relaxado em casa, parece que a gente vai relaxando com os nossos cuidados pessoais, com o cuidado com os outros, uma coisa puxa a outra. E é legal que isso vai passar, vocês vão entender o processo inconsciente. A gente já vai chegar lá, então continua aí, permanece no vídeo que daqui a pouco você vai saber isso. Que a sua mãe, né? A gente falava ainda antes, né? A sua mãe sabia muitas coisas inconscientes. Que é branding. Exato. Ela falou assim, eu vou deixar você o mais bonito que você pode ficar para demonstrar que você realmente está sendo valorizada, está sendo amada e ela vai ver em você essa mulher que você realmente é. Vai refletir a tua essência. Exatamente. Só que muitas vezes a gente acha que é besteira, né? Por isso que é legal você sempre se olhar no espelho e falar assim, poxa, eu tô posso melhorar, né? Vou escovar os dentes, vou arrumar, vou ajeitar o cabelo, vou colocar uma roupa melhor.
Senão você todo dia vai se olhar no espelho e vai se ver no pijama. Tá de pijamão. Falar, tô com sono. Eu passei essa crise, eu falei, eu quero ficar de pijama em casa, tá bom, vou ficar. Aí depois você passa uns dias e fala, gente, não, eu tenho que me arrumar mesmo pra ficar em casa, porque senão você vai se relaxando consigo mesmo e não é bom para os resultados da nossa vida, né? Então é complicado. A gente tem que saber dosar esse limite do chinelão, senão tem que botar, mesmo as donas de casa aí, ó, que eu sei como é, as mulheres pegam muitas funções e agora, inclusive, estão trabalhando muito mais de casa, né? Tem que estar ali com a autoestima elevada para ela. Então, por isso precisa se cuidar do jeito que ela se sinta bem. Cara, você sabe que eu nunca fui fã do Faustão, mas quando eu comecei a estudar branding, eu comecei a prestar atenção, que eu falei assim, cara, esse cara é um excelente comunicador, porque ele comunica com a pessoa como se ele estivesse vendo. E aí eu lembro hoje, quando deu a pandemia, a gente começou nesse negócio, né? Ah, fica de pijama, fica tal, depois, não, eu tenho que ter uma postura. E aí eu lembro que ele falava assim, você que tá aí reclamando que a tua mulher não te valoriza, tá aí com a cueca velha que não tomou banho ontem, de chinelo, deitada no sofá, todo não sei o quê. Cara, ele via o retrato real de como que a pessoa que estava ali no domingo estava. Daí o cara se identificava, né? Caraca, meu, o cara sabe até... E eu tô reclamando também. Gisele, aproveitando e avançando um pouquinho, eu queria que você falasse o que tocou o teu coração de se tornar dentista, de cuidar, que eu já vi que você é uma pessoa que tem muito cuidado com as outras. O que levou você a começar cuidando pelos dentes, pela boca? Desde criança eu me lembro, eu na dentista, olhando para os olhos dela, e eu achava ela linda, olhando e cuidando do sorriso. Porque o que mais chama atenção nas pessoas é o sorriso. E aí eu tive essa inspiração de ir numa dentista, mulher, que olhava firmemente, cuidava dos meus sorrisos e ela tinha jaleco branco, ela tinha uma secretária. E eu falava, meu Deus, eu quero ser assim quando eu crescer. É uma ideia que eu tinha de dentista. Acho que você pensava igual eu, né? Não, o cara é aviador, né? Deve ser o glamour ali, né? A pessoa não faz nada, né? Você está ali só plena, só fica olhando. Qual foi? O jaleco branco, a agenda, uma secretária. Eu falava, nossa, que linda, eu quero ser assim quando eu crescer. E é engraçado que eu não mudei de opinião. Desde sempre eu falava, vou ser dentista, vou ser dentista, vou ser dentista. Quando chegou a época do vestibular, eu tinha que fazer numa escola pública, numa faculdade pública, porque meus pais não tinham condição de pagar uma particular. Nessa época eu já tinha perdido meu pai, era só minha mãe, que a gente viveu com a aposentadoria dele. E aí ela falou, e agora? Tem que ser na pública. E eu lembro que eu chorava para fazer na particular, que era na cidade do lado, vizinha, 1 ano a menos de faculdade, né? Na estadual eram 5, na particular era 4. Falei, mãe, ela se forma mais rápido. Não, filha, não dá. Ela não deixou nem fazer vestibular, porque depois eu ia passar. Imagina o trabalho que eu ia dar para não fazer. Ó, a sabedoria dela. Comprometimento emocional, né? A sabedoria que vem da vida, não vem da escola, né? Minha mãe era do lar, ela nunca trabalhou fora. E aí, assim foi. Eu fui tentar... Eu queria morar com ela ainda na faculdade, porque eu era caçula, meus irmãos já tinham todos saído de casa, não queria deixar ela sozinha. Então, eu pensei, eu quero passar em Maringá, que é a universidade do lado de casa. Eu morava em Mandaguari, e aí eu voltava para não deixar ela sozinha. E não passei. Não passei no outro ano, de novo, no meio do ano. Demorou 1 ano e meio para eu passar. Mas eu não desisti. Eu lembro que nesse período de 1 ano e meio, várias vezes eu fraquejei. Eu falava, não é pra mim, eu acho que Deus tem outro plano pra mim. Devo tirar isso do meu coração. Na época eu pensava, será que eu vou para o comércio exterior? Que eu gosto muito de viajar, de falar inglês. Será que eu vou, trabalhar numa empresa e viajar o mundo? Mas no meu coração ainda batia forte. Não, eu gosto do sorriso, eu gosto de tratar do que eu acho mais lindo nas pessoas. Eu quero deixá-las cada vez mais lindas. Com um sorriso confiante, né? E eu persisti esse sonho, consegui passar e fiz na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, cheio de orgulho. Falava, meu marido brinca comigo, que orgulho que eu tinha dessa UEM, porque foi uma dificuldade muito grande. Não, sem dúvida. Tudo que você tem de conquista, que você teve que lutar muito, né? Colocar muita energia para você conquistar, você valoriza. Exatamente. E foram 5 anos de faculdade. Desde o primeiro ano eu fiz um projeto, chama PET. Você fez o PET, o Programa Especial de Treinamento? Ai, que legal, que bom te rever. Me chama, porque é um projeto incrível que desenvolve pesquisa, ensino e extensão. Então, que legal. Na faculdade, que já era integral, eu me enfiei mais esse projeto que abordava vários eventos. A gente desenvolvia projetos na comunidade, a gente fazia pesquisa e ainda fazia projetos, assim, até fora da cidade, de levar esse ensino, essa pesquisa, que chama extensão, né?
E assim fizemos vários bate e volta de várias cidades e entidades. Fizemos partes ali na minha cidade de Mandaguari da Pastoral da Criança, íamos no sábado da educação de higiene bucal para as famílias, fazer avaliação, tem um índice que chama CPOD, cáries, perdidos e obturados, então a gente fez esse levantamento na cidade para melhorar a qualidade de saúde pública. Que legal. Então na faculdade eu já me envolvi em tudo que eu podia. Fiz o projeto Universidade Solidária, fui para o Amazonas, fiquei um mês lá, foi uma experiência incrível, onde a gente acha que vai levar o conhecimento da faculdade para ensinar e você mais aprende o tempo todo, desde a hora que você sai de casa. Foi o primeiro impacto que eu fiquei um mês fora. A aviação é a mesma coisa. Teve um amigo que eu vi uma vez, ele falou assim, o mais fascinante na aviação é que você aprende que na prática, a teoria é outra. Não é? Exatamente. A gente fez meses de preparação, levantamos brindes de cada um, foram 10 pessoas da universidade toda, e não era só odonto. Eu fui representando odontologia, teve outra que era agronomia, e assim, vários cursos, né? Cada um levou o melhor da sua área. Consegui kits e mais kits de higiene bucal da Colgate para dar para todas as comunidades que a gente ia visitar no mês inteiro. E a gente cheio de orgulho dos kits que nós vamos ensinar. Chegou lá, meu Deus, aquelas pessoas, aquela simplicidade, humildade, aquela conexão humana, aquele acolhimento, nos ensinou tantos valores que valem muito mais que um conhecimento técnico, né? Sem uma dúvida. Experiência de vida, uma imersão. A gente dormia em rede, dormimos um mês no barco e tomava banho na beira do rio, lavava roupa ali na beira e durante o dia trabalhava nas comunidades, à noite montava no barco e ia para a próxima, rio acima, no Rio Japurá. Pessoal do Rio Japurá, no Amazonas, um beijo para todos vocês. Amo, vocês moram no meu coração. Como isso já faz 20 anos, as crianças que nós tratamos já estão adultas. E eu sonho voltar lá um dia para abraçá-los hoje como adultos, porque eles me ensinaram demais. As crianças, quando a gente foi, subia na árvore. Você estava lá dando as palestras, eu subia na árvore, catava uma fruta e comia. Via um macaquinho aqui do lado, passava outro bichinho lá. Era uma realidade totalmente diferente do que a gente está inserido. Então expande sua vida assim, ó. Você abre um leque de mundo que você não tinha. E nessa época eu lembro que minha mãe brigou comigo. Minha mãe não queria deixar. Ela tinha medo de eu pegar febre amarela. E olha como eu já me posicionava desde cedo na vida. Porque minha mãe falou, você não vai? Eu falei, mãe, eu vou. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu passei numa seleção super difícil. Eu falei, como que eu não vou? Você não vai, você não vai. E olha só como minha mãe era braba. Eu fui, mesmo ela não deixando. E ela não me atendia. Nas poucas cidades que nós parávamos, que tinha um orelhão. Ai, gente, agora eu entreguei a idade, né? Falar de orelhão. Eu lembro que eu ligava, ela não atendia. Se ela atendia, ela via que era cobrar, ela desligava. Ela não me atendeu o mês inteiro. Olha. Caramba. Era assim, era aquela educação porque rígida. Ela não queria que você ela não fosse. Deixou, eu fui mesmo assim. Ai, gente, isso não é correto, mas às vezes a gente tem que se posicionar, né? Olha que experiência linda que eu tô contando. E eu sei que era para me proteger. O amor é tão grande dos pais que às vezes não deixa os filhos viverem experiências maravilhosas, não é? Eu sei que por medo de me perder, acontecer alguma coisa ruim, ela não poder estar lá para me ajudar, ela não queria que eu fosse. E eu, daí já na faculdade, falei, mãe, eu não vou deixar disso, eu vou, você me perdoa que dessa vez eu não vou te obedecer, mas eu vou e eu volto, eu prometo. E eu fui e voltei, com a graça de Deus, deu tudo certo, ninguém ficou doente. E é uma bênção. Uma bênção conhecer culturas, modo de vida diferente. Porque a gente fala aqui em Brasil, o Brasil é muito grande, tem várias culturas, formas de enxergar a vida, que nos melhora como pessoa e como visão de mundo. Nosso radar, né, do comandante aí, você tem que olhar sobre vários aspectos das coisas para entender que a sua linha não é a certa. É o que eu vi na faculdade. A gente tem tanto uma certeza que nos é embutida da ciência, que lá eles sabem muito mais que nós aprendemos. Eles sabem tratar a febre amarela muito melhor que os médicos da região que eu moro, que não pega a febre amarela para tratar. E eles tratam o quê? Com as ervas da natureza. Do fundo do quintal é a floresta. O rio que passa, que você não vê a outra margem. Era incrível, eu lembro da lua, no nascer do sol, do pôr da lua. Mesmo. Meu Deus, aquilo você não vê a outra margem, você só vê aquela natureza. Então, assim, é um rio imenso, que parece um mar, porque você não vê a outra borda. Isso no Rio Japurá. À beira, que às vezes o rio tá acima, o rio tá abaixo, né? Eu fui na época do rio baixo. Então a gente subia a beira, assim, ó, barranco. E aí as comunidades são as casinhas, assim, que geralmente eles são muito unidos. Quando eu fui, eu vi essa união. Lá tem uma parabólica que pega uma casa com TV que tem uma parabólica que todo mundo se junta para ver a novela. Não, e por falar nisso, eu queria saber uma coisa. Você falou dessa questão da parabólica, né? Que as pessoas se reuniam para assistir.
E isso tem muito a ver com esse conceito de comunidade, que eu falo hoje para as Exatamente. pessoas. A gente ensina as pessoas no branding essa questão de você criar comunidades digitais. E as pessoas, às vezes, não percebem a importância. Quando você tem uma comunidade que você pode ir lá conversar com as pessoas, falar sobre coisas que você acha ou acredita que é de um jeito e tem outras pessoas para te ajudarem, faz com que você tenha uma transformação bem mais rápido do que se você estivesse sozinho. E pelo que eu entendi, você falou que os índios já conseguiam fazer isso lá Eles não gostam inconscientemente. de ser chamados de índios, porque eles, embora tenham os traços indígenas muito fortes, são brasileiros, né? Eles têm a cultura brasileira, mas o estilo de vida deles. E aí, o que aconteceu? Por que eu abordei esse tema da parabólica? Porque me influenciou na criação dos meus filhos. Meus filhos não tiveram televisão no quarto, justamente para todos nós se encontrarmos na sala. Porque eu achei tão lindo aquela união de várias casas se encontrando à noite para assistir a novela. Isso é uma comunidade verdadeira em unidade. Um sabe, olha pro outro, vê que tá tristinho, já conversa outra coisa. Cara, você falou Se a tudo. pessoa não Eu foi, falei hoje por de que que manhã. fulana não veio? Eles chamam lá pelo nome, eles sabem todo mundo que mora na comunidade. Por que fulano tá aqui hoje? Ah, tá ali brincando. Então, assim, tá um preocupado, cuidando do outro. Olha que falta isso faz hoje no mundo e dentro das casas, das famílias, que a gente sabe que tá muito segmentado até dentro de casa e não se encontra mais, né? Sim, porque as pessoas começam a se isolar. Você, às vezes, está passando por um processo interno que acaba querendo se isolar, não quer estar com as pessoas. E aí você, quando vê, está isolado, realmente sozinho. Ali não, a pessoa percebe. Pô, o que está acontecendo com você? Vamos trocar uma Exatamente, o ideia. olhar para o outro, estar perto de alguém. Hoje a gente sabe que a depressão, a solidão, às vezes a gente está perto e não está pertencente, então você se sente solitário, né? E às vezes você está sozinho mesmo, sem ninguém por perto, é solitário. E aí quando eu vi aquela comunidade unida, e era assim na próxima, no outro dia nós fomos subindo rio acima, até lá na divisa, e era sempre assim, as pessoas com uma casa, com TV, e todas juntas, brincando, conversando, sentadinha na beira. Eu achei isso tão lindo que eu falei, eu quero minha família assim. Quero nós todos juntos. E só teve uma televisão na minha casa, na sala, para que a gente sentasse junto durante os anos que pôde. E aí era difícil, porque cada um quer ver uma coisa, um gosta de uma coisa. Muitos anos a gente viu o desenho. E aí você tem que coordenar, né? Para que todos participem em algum momento daquilo que o outro quer. Ceder, aprender a ceder. Você aprende a ceder, né? Não é cada um faz o que quer. Cada um escolhe seu programa na TV no quarto. Não, a gente vai ter que achar uma coisa junto. Até hoje, a maior dificuldade é a gente achar um filme em comum. Porque eu gosto de uma coisa, eles gostam de outra e assim por diante. A gente passa pelo mesmo processo aqui. Mas olha que lindo estar junto. Então, eu acredito que essa sementinha eu tenha conseguido plantar na criação dos meus filhos pelo aprendizado que eu tive lá. Que é uma coisa que hoje eu falo para você que possa fazer sentido. Pensa nisso. E a simplicidade. Na exposição do Van Gogh imersiva, Beyond Van Gogh, eu lendo os textos e vendo a arte dele, vi essa simplicidade. Ele sempre gostou muito da simplicidade do campo, pintou um vaso de girassol, os rostos, o copinho, né? Verdade, e ele também gosto muito de Van Gogh. Exatamente, a fama que ele teve, infelizmente ele foi reconhecido tarde demais, né? Eu tava aqui pensando, por que eu lembrei dele? Porque ele valorizou os momentos simples. Então, lá, naquela simplicidade, sem tecnologia, porque há 20 anos atrás que eu fui, tá, gente? Hoje pode estar até diferente, mas há 20 anos atrás, quando eu fui, não tinha tecnologia. Não tinha acesso a consultório dentário, não tinha acesso, não tinha médico lá. O barco vem, sobe, desce o rio de vez em quando. E é tudo muito caro para as pessoas de lá. Então, é produzido ali. Eles cultivam a mandioca, que faz a farinha para o bolo, para o pão, tem as frutas, tem a saladinha, as canoas são a hortinha, porque às vezes o rio sobe e protege a plantação dentro das canoas. E aquela simplicidade me chocou, porque a gente não tinha água quente. A gente não tinha chuveiro, a gente tomava o banho gelado do rio, mas o rio era maravilhoso, aquela água eu tomava assim na cuia. Ai, tomar água de cuia é bom, né, gente? E daí, a gente levou tratamento para água. Chegava lá, eles forte. Meu Deus do céu, a gente que sofre aqui de tomar aquela água, a gente passa mal, porque não tem essa imunidade, mas eles são fortes. Mas é verdade. E aí é uma outra realidade, um outro conhecimento, um outro estilo de vida que a gente tem que respeitar, o que não nos pertence. Porque por mais diferente que seja, tem valor para eles e dá certo lá. Então, você querer implantar o nosso mecanismo lá, será que vale a pena? É o que nós acuamos. A gente mais quis aprender com eles, como que eles tratam as coisas, o que eles pegam, o chá que eles fazem, do que a gente ensinar, porque roda do jeito que estava. E aí a gente viu
que nós não estávamos lá para ensinar, para aprender. E eu aprendi muito, muito, muito com isso. Então, se você puder ter uma experiência, isso eu falo sempre às pessoas viverem experiências novas para descobrir caminhos e alternativas novas que vai ajudar você depois onde você nem imagina. Não, e esse tipo de experiência ninguém mais se tira. Eu lembro que um amigo meu, mais ou menos no que aconteceu com a pandemia, né? Só que na época podia viajar, teve alguma crise e ele perdeu o emprego, juntamente com um outro amigo em comum. Aí, um deles tomou a decisão. Ele falou, cara, já que eu peguei a rescisão e eu sou solteiro, eu vou realizar o sonho, que é conhecer a Europa. E eu vou botar uma mochila nas costas e vou fazer essa tal da vida de mochileiro. Passou 2 meses na Europa, aguardando uma oportunidade de emprego. O outro falou para ele, você tá doido, cara? Como que você vai pra Europa? Você tá sem dinheiro, você vai gastar todo o teu dinheiro e tal. Ele falou, cara, eu vou, vambora, vamos comigo. Ele falou, não vou não. Vou ficar aqui porque é um momento ruim, a gente tá na crise, é um momento de economizar, é um momento de não gastar. E ficou. O outro passou 2 meses na Europa. Quando voltou, os dois se encontraram. Ele falou, e como é que foi, cara? Poxa, foi legal, eu tive em Portugal e eu vi isso, eu tive na Espanha, eu tive na Itália, e foi contando, ele conheceu basicamente a Itália toda em 2 meses, só viajando de trem. Ele falou, e você? Ele falou, então, você sabe, né, cara, putz, acordar, aquele saco, aquele negócio, aquele não sei o quê. Então você vai entrando numa condição que você vai se desconectando, porque não tinha nada para fazer, ele não viu horizonte nenhum, o tempo passou do mesmo jeito. Daí ele falou assim, não, mas pelo menos você ficou com a grana e você investiu, tá? Então, você sabe como é que é. Então, daí eu gastei dinheiro com isso e gastei com aquilo. E, tipo, ele gastou mais do que o outro, mas não viveu. Exatamente. Ele só jogou o dinheiro fora porque ele ficou lá com medo de perder o dinheiro. Ou porque faltou um propósito ali dele ficar. Ele ficou porque ele ficou com medo, acuado do que o mundo estava falando pra ele. É perigoso, não gasta, um momento de crise. Às vezes, ele nem era o que ele pensava e foi levado pela maioria, pela manada. Sim, mas como a gente falava no início, tudo está no inconsciente. E às vezes a gente fala de branding, as pessoas não entendem que o processo do branding tem a ver com memória e significado. E o significado que ele deu para a vida dele foi um significado de escassez. Se estamos em crise, porque ele aprendeu com toda a família dele, vamos se fechar, não vamos gastar nada e vamos deixar de viver. Só que a pessoa vai definhando. Exatamente. E aí, até hoje, ele é assim. Até hoje ele vive o mesmo tipo de vida, com medo de tudo, com medo das coisas. E não tem problema assim. Viveu, o problema é se ele não está feliz assim, que é o que você está falando. Às vezes ele está precisando governar ali sobre esse ponto para avançar. E falta a iniciativa dele mesmo, porque só ele vai poder mudar esse círculo vicioso que ele está. E por falar em mudar, e por falar em despertar nas pessoas esse algo novo, aonde que surgiu em você... Agora, o que eu acho que a maioria das pessoas está realmente querendo saber, despertou em você essa mudança de rota? Pois é, olha que loucura. Isso é uma loucura, isso é ser improvável, porque como eu sonhei muito em ser dentista, quando eu me formei, eu logo quis montar meu consultório. Primeiro eu fui tentar uma segurança no postinho de saúde. E vi que eu não ia pôr em prática a odontologia que eu tinha acabado de aprender, que é aquela nobreza da prevenção. É muito tratamento curativo. E eu saí com a filosofia vestida da prevenção, né? Até hoje a gente faz check-ups preventivos. A gente não quer que o paciente chegue doente, mas prevenir. E aí, o que aconteceu? No postinho não dava. É tratamento, doença, você não tem muito espaço para trabalhar a prevenção. E aí, isso me frustrou e eu rapidamente montei meu consultório particular. Quando eu fui montar, eu não tinha ajuda da minha família para comprar um enfeite. E aí eu ia assumir uma dívida, eu já estava casada, né? Eu logo que me formei, já casei, me formei. No final de... Não sei se vão falar o ano, que daí vou entregar a idade. Não, melhor não, né? Eu sempre me formei no final do ano, no outro ano em... Se formou nos idos de 2005? Em maio eu já estava casando. E o que aconteceu? Já ganhei filho em agosto, então já emendou assim, formatura, casamento, filho nascendo. Pensa, tudo seguidinho. Com contas para pagar de uma casa que você tinha assumido, fruto do casamento, mais um filho nascendo. Eu louca para trabalhar, pensando, meu Deus, mas para eu ser feliz, eu quero fazer minha prevenção, vou abrir meu consultório. Aluguei um ponto, contratei secretária. Aí, do nada, você sai para uma outra família para sustentar, que é aluguel, água, luz, telefone, funcionário, imposto, escritório, tudo que você
o mundo em cima dos meus ombros. Aquele peso, meu Deus, como que eu vou conseguir? Aí você bota a camisa do super-herói lá e vamos arregaçar as mangas e correr atrás. Então, por muitos anos eu fiz o financiamento, eu falo que eu e meu marido, nossa, a gente conseguiu muita coisa pelo financiamento. A gente conseguiu a casa própria, o sonho da casa própria, o consultório próprio, tudo fruto de trabalho, pagando financiamentos da vida, né? E assim foi. Então, foi muito passo a passo. No trabalho árduo, suor ali, levando os filhos para o trabalho, porque logo, com 4 anos depois, já ganhei meu segundo filho, então ainda estava assim, pagando conta, porque eu fiz muita especialização. Logo que eu me formei, foram 5 anos de faculdade, mas eu fiz 7 de pós-graduação emendado. Eu saí já... E isso é um custo que a maioria das pessoas às vezes não percebe. Na aviação é a mesma coisa, você está tendo que toda hora fazendo curso, algum recurrent, que a gente chama, né, que são os cheques e treinamentos recorrentes. Uhum. E, como você falou, cursos de extensão, cursos de especialização, pós-graduação. E meu marido também é dentista. O que acontecia? Teve anos, que bateu, porque os seus cursos são longos. Por exemplo, ele fez especialização em implantodontia. Eram 2 anos. O meu em ortodontia, que é a parte de aparelho, são 3 anos. E depois atualizações em ortopedia, que é a parte da face e tudo. Então, foram anos e anos investidos em tudo que levantava ia para a profissão, tudo que levantava ia para a profissão. Muito trabalho. Aí, por que eu tô falando isso? Pela história, pela jornada de pagar o consultório, pagar a faculdade, não depender do meu marido, que se eu precisasse financeiramente do dinheiro do meu marido para bancar meu consultório, uma que ele não ia ter, outra que ia acabar meu casamento. Porque o pilar financeiro é muito importante numa família. Sim, sem dúvida. Ainda mais começando, né? Desestruturado ainda, porque a gente não tava começando a vida juntos. Aí, o que aconteceu? Eu tive essa coragem de montar o consultório, puxei esse peso, dei conta, fizemos os cursos, as especializações, fomos construindo o nosso nome. Eu não tinha consciência do branding ainda, mas fui tendo muita indicação, muita recompra, que hoje eu olho com bons olhos e quero ajudar os doutores a ter muito mais, que vem do branding, dessa marca, dessa memória, desse significado de valor na vida das pessoas, onde elas vêm, não é o que a gente fala, é o que elas falam da gente, né? E aí fomos construindo esse sucesso na profissão. Graças a Deus, eu e meu marido somos bem-sucedidos na profissão. E por isso me torna improvável de querer outra rota. Até eu me questionava por que eu quero outra coisa, se aqui é tão bom, se as pessoas que eu atendo são maravilhosas, se é a profissão dos meus sonhos. Por que eu tô com essa insatisfação positiva que me move? Eu me sentia feliz que isso me movia, mas me doía, porque era mais fácil estar acomodada no sofazão lá em casa do que estar buscando outros cursos de desenvolvimento. E eu percebo que muitas pessoas vivem isso, né? Não é você estar, na tradução literal da palavra, insatisfeito no sentido de não ser grato pelo que você viveu. Uhum. Mas sim, você está inconformado com aquilo que você gostaria de propagar de outra forma, mas que às vezes você não pode mudar no ambiente que você está, né? Exatamente. Você vê que até em várias passagens bíblicas, né, inclusive de Abraão, né, tem você sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E todos nós, eu vejo que todos os improváveis passaram por isso. Eles saíram em algum momento daquele ambiente que eles estavam, se posicionaram e foram para um outro ambiente, trocaram ambiência. Exatamente. E você acabou criando o teu... Eu respeitei, fui fiel, eu falo, aos meus sentimentos. A gente tem que se ouvir, se conectar conosco mesmo e respeitar esse processo. Se não tá bom, aceitar que não tá bom. Que não era bom estar lá, mas não era... Minha vida não podia se limitar a só aquilo. E isso que eu demorei para entender, porque esse processo de ingratidão parece que é muito tênue. Eu não queria ser ingrata, então isso me doía, eu não podia. A família me cobrava, mas o que você quer mais? Tá errado? Já tá partindo, né? Tá ficando doida. E aí, você é julgada por querer mais, porque quando você alcança uma agenda cheia, você atinge seu pico de produtividade. Sim. Como crescer além de uma agenda cheia? Foi aí que anos após anos de agenda cheia, de casa para o trabalho, eu falo que eu sempre acordei mais cedo com meu marido e cheguei mais tarde. Eu trabalhei demais, muitos e muitos anos nesse automático, ficando poucos com meus filhos, por isso que essa dor começou a me incomodar. Tipo, eu fui vendo meus filhos crescerem, eu trabalhando. Financeiramente, para a profissão, era um sucesso, mas não estava de acordo com os meus valores. Começou a me incomodar. Eu falei, gente, eu quero ver meu filho crescer, eu quero ficar mais tempo com eles, eu quero assistir um filme. Gente, eu não assistia, depois que eu entrei na faculdade, acho que eu nunca mais assisti Sessão da Tarde. Ou você sentava para assistir um filme com os filhos e dormia. Daí eu pensava, gente, tá errado, eu quero ficar em casa um pouco. Mas se eu ficasse em casa, eu tinha que largar o consultório. Daí isso era uma angústia, como equilibrar essa balança.
E aí eu fui buscar novas habilidades, novas respostas, novos cursos. E aí eles olharam, mas gente, o que essa menina quer? Tá tudo tão bom, vai de casa pro trabalho, mas fica assim. Então eu podia ter me acomodado nesse padrão do mundo de casa pro trabalho até a aposentadoria. Ou não, que foi o que eu fiz. Então eu fui improvável ali em vira mesa quando o jogo estava bom, quando estava tudo dando certo. E Ouviram isso meu que é o marido. mais importante para se aprender, que é você tomar uma decisão boa para algo que até então ainda não é bom, mas você tem certeza que vai ser melhor ainda do que está sendo o que você tem naquele momento. É isso Só mesmo. que quem está do seu lado não consegue enxergar isso. Falou, Não. nossa, está muito bom, como é que você usou o termo gostei? Você mudar o jogo enquanto você ainda está ganhando, como é que é? É, exatamente, porque ganhando literalmente. Pra mim, pra eu sair da cadeira do consultório e ir buscar essas respostas, eu tive que diminuir o faturamento. Porque mediante produtividade que o dentista ganha. Se ele está atendimentos, ele vai faturar menos. Até eu desenvolver a habilidade de gestão, de liderança para contratar pessoas e colocar ali e expandir de outra forma, que a gente não é preparado na faculdade por esse empreendedorismo, você cai o faturamento. E vem a cobrança da família. Meu marido fala, volta pro consultório. Ele, para com isso, tá tudo bem. Vem pra cá. Né? E eu nessa crise. Então, assim, você se culpa por ter crise. Eu podia ter mascarado Sim, isso, com certeza. mas eu não teria o brilho nos olhos. Eu falo que eu prezo e a gente vai envelhecendo, talvez nem seja crise a palavra certa, seja maturidade. Eu quero me reconhecer no espelho. Eu gosto muito da data de 80 anos. Eu quero chegar nos meus 80 anos, olhar para trás e ter orgulho de falar, essa sou eu. Eu me reconheço em cada fase, eu fui feliz em todas elas. Verdade. E aí a gente tem que ser fiel conosco. Tem coisas que às vezes, por mais que sejam boas para o mundo, não está sendo bom para nós naquele momento. Então, trabalhar o dia todo numa carga horária excessiva, como eu fiz durante muitos anos, já não estava me fazendo bem. Eu precisei respeitar esse limite. E aí eu tive que ponderar que ponto o dinheiro manda na minha vida, que ponto eu mando nele. Porque ou eu continuava nesse ritmo ganhando, ou eu diminuiria o dinheiro para viver o meu ser, o meu valor. Foi isso que eu fiz. Então eu tive que diminuir o tamanho da minha caixa, que o mundo pregou de sucesso, que era encher uma agenda. Aí eu quis crescer além disso, fui buscar gestão e liderança para não ter que fechar quando eu saísse, consegui, né? Hoje eu tava contando, Fabrício, eu tendo muito pouco no meu consultório durante a semana, a gente fica até com vergonha de falar tanto que vai lá, porque eu não tenho coragem de largar, porque eu amo aquelas pessoas e o trabalho que a gente faz na ortodontia, que eu já só trabalho com orto, mas ao mesmo tempo eu me respeitei e vivi esse momento em casa com os meus filhos. Mas como eu tenho sonhos grandes, eu busquei algo a mais trabalhando de casa também, porque essa fase do chinelo que eu te falei. Eu fiquei um tempo lá de chinelo em casa, falava, gente, mas essa não sou eu. Mas eu tive que passar por isso para testar e ver se eu era. Porque quando você não tem uma coisa, você acha que é aquilo que você quer. Igual eu tava nesse ritmo alucinante, de casa do trabalho, trabalhando muito, de manhã, de tarde, de noite. De sábado e tudo. Eu falava, isso não é vida pra mim, não. Eu quero ficar lá em casa de chinelo. A hora que eu fui lá ficar em casa de chinelo, eu vi que não era isso. Mas enquanto eu não vivi isso, eu Você achei teve que que fosse. passar. Então, essa experiência de passar pelo que você acredita que seja bom pra você, vale a pena. Porque daí você vê que não é. Ou que é, se você se encontrar ali, bom. Mas eu vi que não era aquilo. Eu falo, não, esse negócio de ficar em casa de chinelo não tá me fazendo muito feliz, não. Até porque meus filhos já tinham crescido, talvez eu tenha feito essa opção de ficar com eles numa hora que já não era o tempo deles, eles já estavam maiorzinhos, eu já queria ficar com os amigos, sair com os outros, não ficar com a mãe. Tanto que esse processo que você passou é o que eu chamo de você passar o processo do alto e baixo, que é você sair de um pico, passar por um vale e subir para outro pico. Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou saltar desse pico para o outro pico. E na verdade, para você fazer essa transição, você vai ter que sair do pico, fazer todo um processo de descida, vai passar pelo vale de novo e vai subir, porque é uma nova construção do novo pico. Exatamente, aí você cai pro vale de ir pra casa. Financeiramente, psicologicamente, você tem que reconstruir toda a sua vida. Ali com a rotina das crianças, você tentar se encaixar. Eu lembro que meus filhos perguntavam assim, mãe, você não vai trabalhar hoje? Durante muito tempo eles perguntavam, mãe, você não vai trabalhar hoje? Mãe, você não vai trabalhar hoje? Então, era estranho pra mim, era estranho pra eles. Até eles acostumarem comigo ali em casa demorou. E eu também, eu estava ali fora do eixo, porque a rotina era outra. Então, eu caí nesse vale e depois eu vi, gente, mas isso aqui não tá certo, não tá tão bom quando eu achei que fosse. Mas eu precisei viver para saber, senão eu ia ficar com essa ideia a vida inteira carregando comigo. E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse vivido aquilo? E se eu tivesse feito isso? Eu seria uma mãe melhor? Porque no fundo eu me culpava de ter trabalhado tanto. E hoje, agora que você conseguiu implementar tudo isso, que você já chegou novamente no ápice, quais que são os programas que você está entregando? Porque pelo que eu entendi,
Você não está entregando só para o dentista, né? É. Ele está relacionado a negócio. Qualquer pessoa que está assistindo aqui hoje pode tomar proveito de tudo isso que você construiu, né, Gisele? Isso. O ponto da segunda, finalizando ali, o segundo ponto de ser improvável é a hora que você está com a agenda cheia, financeiramente bem. Por que virar a mesa, né? Quando você está ganhando. Porque não é só dinheiro que importa na vida. Eu queria esse momento mãe, respeitei, vivi, entendi que eu ali não era como eu pensei que fosse, que ia dar grande diferença na vida dos meus filhos ou na minha. E aí eu pensei, agora, volto para o consultório ou não? Financeiramente, seria bom voltar para o consultório, porque é uma profissão maravilhosa, principalmente quando você já tem uma estabilidade. Eu já era muitos anos formada, já tinha minha agenda cheia, ou eu recomeço de novo a construir outro pico, como você disse. E eu optei por esse caminho mais difícil. É a de recomeçar, querendo crescer além de uma agenda cheia. Como eu já tinha conseguido diminuir a carga horária bastante, estava rodando meus consultórios sem fechar, porque meu medo quando eu saía era fechar. Eu não queria pôr tudo a perder o que eu tinha construído. Mas você já dá um livro. A vida além de uma agenda cheia. E aí, o que aconteceu? Eu fui buscar respostas para crescer mais, porque meus sonhos eram maiores, eu já tinha engavetado. E quando você começa a ficar madura, você vê que você não tem todo o tempo do mundo, que começa a ladeira abaixo, né? Depois 200. E aí, o que aconteceu? Eu pensei, não, eu vou lutar pelos meus sonhos. E as pessoas falam muito isso, acredite no seu sonho, sonhe grande. Mas não é fácil sonhar. Eu quis tirar o sonho de mim várias vezes, porque era mais fácil eu me acomodar na rotina de casa para o trabalho, ganhar o meu dinheiro e pagar minhas contas e ser feliz dessa forma que o mundo exigia. E eu não aceitei. Então, eu fui imparável nesse sentido de lutar sim pelos meus sonhos e não é fácil, porque sonhar grande dá muito trabalho. Sonhar pequeno você alcança mais rápido. Não é a mesma coisa, eu vejo sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Não dá. Sonhe grande, sonha, mas daí você vai ter mais trabalho para chegar lá, você vai ter que ter mais habilidades, mais disciplina, mais foco, né? Então, assim, tem um processo para se alcançar isso e construir isso e sustentar isso. É mais fácil desistir. É mais fácil. Isso é verdade. É mais fácil desistir. E eu me orgulho por não ter desistido. E estar aqui hoje é o terceiro ponto de ser improvável, porque é isso, é persistir e fazer o processo acontecer. E aí, então, na odontologia, o que foi a grande virada? Por que eu saí da cadeira e diminui o faturamento para buscar respostas de crescer além de uma agenda cheia na vida plena, vivendo plenamente o nosso potencial? Hoje eu defendo a vida plena. E é por isso que eu estou aqui. No terceiro ponto, nós vamos falar do movimento. E aí, buscando essas respostas, eu vi que o dinheiro é uma parte tão pequena da nossa vida para se sentir plena e realizada, né? Às vezes as pessoas trabalham tanto em busca dele, eu coloco ele com tanto peso, não que ele não seja importante, que ele é maravilhoso, e eu trabalho, busco crescer cada vez mais para alcançar sonhos que custam e o dinheiro vai patrocinar. Mas eu penso, se eu tivesse me rendido ao dinheiro lá atrás, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria acomodada lá naquela caixa, daquela forma, daquele tamanho, com uma agenda cheia, porque meu limite era esse. O que disseram para mim. Eu não sabia qual era o que eu podia mais, mas eu fui tentando. E eu fui errando muito para chegar onde eu estou hoje. Não é fácil. Você não tem um caminho certo. Você tem testes, tentativas, acertos, erros, mas muito aprendizado. É errando, às vezes, que você aprende a não fazer. É não gostando de fazer uma coisa, igual não estar em casa de chinelo, que eu vi que não era eu essa pessoa. Como que eu ia adivinhar? Por mais que eu achasse, eu não tinha vivido essa experiência. Então, viver a experiência é fundamental. E aí, eu fui para as vendas. Como crescer? Sendo vendedora. Você vai ter que vender. Vender faz crescer, ganhar muito dinheiro, daí você pode fazer de casa. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Fui me desafiar nas vendas. Mas eu falava assim, mas eu não sei vender. Mas como não, filha? Você é dentista? Eu, mesmo sendo dentista, com uma agenda cheia, não me colocava no quadro de vendedora. Olha que crença limitante que eu tinha. É isso que eu faço hoje. Eu levo essa mensagem de vendas e de estruturação de um propósito, utilizando a força do branding, que é essa consciência de criar marcas e significados, tanto na sua vida quanto nas pessoas que você trabalha, para gerar o resultado que você quer na sua vida. Tem que estar alinhado um projeto de vida com o seu trabalho como meio patrocinador. Verdade. Não é? E estruturado em bases de venda, gestão, marketing, branding, coisas que eu aprendi agora muito tarde. Se eu tivesse aprendido, se tivessem me ensinado lá atrás, o resultado que eu teria ia ser tão grande que eu ia ter tido, talvez, os recursos para todos os meus sonhos e o tempo que eu queria. Porque eu acho que é um conjunto do que é importante para cada um ser feliz. Quando você sabe corretamente as ações a serem executadas, você consegue fazer com precisão, de forma que você acaba encurtando o tempo. Exatamente. É o que eu chamo de botar pressão no tempo. Você consegue ter muito mais resultado em bem menos tempo. Exatamente. Eu fui buscar na gestão formas de organização,
para liderar, né, as vendas e deixar o consultório rodando. Então, sim, eu fiz um método Black de gestão empresarial para deixar a empresa rodando. Aí eu fiz, beleza, deixa aqui rodando. Como que eu vendo? Fui vender produto, bati metas em vendas. Me ensinaram a vender e bater metas agora, depois de formada, depois de 15 anos de formada. Eu não tinha meta, eu só trabalhava no automático de casa para o trabalho. Por isso que hoje eu trabalho muito esse propósito, esse projeto. Porque às vezes a gente se acomoda, ganhar o dinheiro e pagar as contas. Ou ganhar dinheiro, pagar as contas e viajar uma vez no ano. Quando eu comecei a vender produtos, eu viajei, rompi uma barreira de viajar 2 vezes ao ano. E de forma internacional. Pela odontologia, eu já tinha viajado para fora do país várias vezes. Uma vez ao ano, porque a gente se dava esse luxo no final do ano. E mesmo assim, era poucos dias entre Natal e Ano Novo ali, dentista fecha o consultório, porque tá tudo parado. Depois já volta e toca o barco direto. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui vender, foi as primeiras férias a mais, que eu demorei 10 dias para voltar depois de janeiro do Ano Novo. Antes era Natal, Ano Novo, dia 2 estava trabalhando. Quando eu comecei a vender, em junho eu entrei na empresa de vendas diretas e em dezembro nós tiramos 10 dias a mais. Foi uma grande conquista, 10 dias a mais de férias. Tô falando isso, parece mentira, mas não é verdade que é difícil parar. O profissional empresário, que é eu presa, que você carrega tudo nas costas, você para, tudo para. Então você pensa, eu tenho que deixar aquelas contas pagas, eu tenho que sair para gastar, eu não vou viajar não, vou ficar aqui trabalhando. E aí você deixa de viver experiências e momentos preciosos que vão marcar a sua vida. Né? Foi uma barreira gigante, gente. Eu me arrepio de falar 10 dias a mais de férias para um profissional liberal, um casal de profissional liberal, olha só. Tô falando isso há 7 anos atrás, nós fizemos isso. Era pauleira até então. E aí, digo mais, né? E nesse janeiro tivemos 10 dias de férias a mais. E em maio eu fui para Dubai. Por mérito em vendas, ganhei a viagem de Dubai. Uau! Ai, eu amei! Foi um romper de crenças limitantes também, porque cheguei lá, eu conheci empresários que faziam mais que uma coisa, tinha mais de uma empresa. Eu falava, gente, eu lá sofrendo para fazer mais alguma coisa, achando que eu estava pecando com a minha profissão, sendo ingrata. E as pessoas tendo uma visão empresarial dos recursos financeiros, patrocinar a vida dos sonhos, conquistando grandes coisas. Eu falei, gente, amei conhecer esse povo. São as experiências, o convívio, o meio, abrindo a mente, novamente expandindo. E aí, lá fizemos passeios maravilhosos em conjunto, porque dentro dessa empresa, 400 pessoas do Brasil bateram essa meta. Então, a gente fazia os passeios tudo junto. Mas ficamos no JW Barreau. Eu lembro que meu andar era 97, não sei nem falar disso lá. O comandante morou em Dubai, ele sabe. É muito bom. Que é aquilo, meu Deus. Então, fomos jantar no deserto, fomos andar de camelo, passei o dia no Atlantis Paradise, em Dubai. Meu Deus, aquilo assim, então era romper crenças. Cair crenças limitantes. Já tinha tirado 10 dias de férias em janeiro. Agora eu tô aqui em Dubai, passamos 15 dias em Dubai. E aí, eu cheguei outra já. Não bastasse isso, final do ano em novembro, eu ganhei, bati a meta, fui para Bahamas, no Atlantis Paradise. Eu só escutava os bancos de Bahamas. Quando eu vi eu chegando lá, não acreditava. Eu levei minha família toda, foi meu marido e meus filhos. A gente tinha café da manhã, almoço e janta nos melhores restaurantes que eu já fui. Porque era entrada, prato principal, sobremesa, bebidas à vontade, naqueles bares de tudo quanto é piscina. Parque aquático. Falei, gente, é a terceira vez que eu tô viajando no ano. O que é isso? Isso é de Deus, gente? Talvez não seja. Talvez você ache que está muito distante de você e é só você dar o primeiro passo de tentar um caminho alternativo para somar ao que você já tem. Porque você pode querer fazer uma transição de carreira. Você pode só querer somar um resultado na sua vida. Isso não é pecado. E eu me senti até assim, gente, será que eu tô fazendo uma coisa errada de querer mais da vida? Porque depois que você viaja 3 vezes ao ano, você não se conforma mais em viajar uma. Aí que tá o problema. Você sabe que você pode 4, 5, 6. O limite é você quem determina. Você acreditar que o limite é você quem determina é libertador e ao mesmo tempo te puxa pra autorresponsabilidade. E agora o que eu vou fazer com isso? Sem dúvida. E o inverso também vale, porque eu era o contrário. Eu viajava inúmeras vezes no ano e o número de vezes que eu ficava em casa era muito menor do que o número de vezes que eu viajava. Então, era algo que para mim foi o caminho inverso. Esse salto que você deu, tipo de um pico, passar por todo esse processo desse vale para voltar a subir novamente, no meu caso foi o inverso. Eu passava o tempo inteiro viajando e era lindo você falar assim, nossa, é glamuroso, passa um ano novo em Nova York, aí o Natal passa em Paris, aí no outro ano você está passando em outros lugares de expressividade. Por exemplo, um lugar que eu gostava muito de viajar eram inúmeras cidades da Itália que a gente viajava. Então tinha muito voo para Milão, por exemplo, voo para Roma, voo para Veneza, e eu gostava muito de fazer esses voos. Só que na maioria das vezes eu não conseguia levar a família comigo.
Então, eu passei por um processo inverso. Em vez de eu comemorar que estava viajando, é a mesma dor, só que numa situação inversa. Numa situação inversa. E é isso que hoje eu trabalho com os doutores através da Montex, que foi onde nós conhecemos. Com o X-Brand, nos unimos em propósito, em valores. Totalmente. E isso abriu um mundo. E eu falei, eu tenho que levar esse crescimento para os dentistas, esse posicionamento para eles terem uma vida que eles querem viver, seja viajando muito, seja ganhando muito para guardar, seja tendo mais tempo com a sua família. Eu quero levar essa organização, essa gestão mesmo do seu tempo de trabalho para que ele produza os frutos que financiem seu estilo de vida e você viva pleno seu potencial. Porque a profissão é maravilhosa, mas a organização, a carga horária da faculdade não nos ensina a empreender, a gerir nossa vida em prol de um objetivo, a bater metas. O profissional, eu falo, como dentista, não sei se o doutor, que é de outra área de profissional liberal, teve esse preparo, mas não me ensinaram a ganhar dinheiro, me ensinaram a trabalhar. E eu só fui trabalhando. Quando eu vi esse mundo das pessoas desfrutando aquilo que o dinheiro patrocina, financia, viajando várias vezes ao ano, conhecendo lugares maravilhosos, fez todo sentido para mim. Falei, não, e é só depois de muito tempo, você falou em trabalhar, que você aprende o porquê que muitas pessoas falam, né? Quem muito trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Exatamente. Aí eu voltei com essa cabeça de ajudar os profissionais a ganharem dinheiro com propósito. E por que o dinheiro, sendo que eu falei que não é importante? Não, ele é muito importante. As maiores brigas da nossa casa foi justamente quando eu saí e parei de ganhar dinheiro. Por quê? Porque falta uma coisa essencial para que os filhos vão numa boa escola, como que eles querem. É gostoso você proporcionar isso. Meu filho quer isso, eu vou dar. Então, o dinheiro é muito importante, tem que ser respeitado. Tem que saber ganhar e saber gastar. Esse é um processo que ninguém ensina na escola pra gente. E não, hoje, no meu tempo, não ensinavam. Não, totalmente. No meu também não. Foi uma coisa que eu tive que aprender depois, ou aprendi sozinho, ou fazendo cursos dedicados sobre isso. Eu queria até que você falasse um pouco sobre esse programa que você tem hoje, e como que você ensina as pessoas? Até eu chegar nesse programa, foi muitos recursos sendo somados, igual descobri Robert Kiyosaki, quadrante financeiro de Robert Kiyosaki. É muito bom. E eu tava lá como autônoma, tem 4 quadrantes. Pega um círculo, divide em 4. Tem o quadrante dos empregados e dos autônomos, que contém 90% da população e apenas 10% do dinheiro. Eu, na hora, quis estar no quadrante do lado esquerdo, onde tem 5% em cima, 5% embaixo. 10% da população, onde são investidores e donos de grandes empresas. Donos de grandes empresas aqui, a gente fala em empresas de mais de 500 funcionários. Então eu pensei, isso aqui tá muito distante para mim, não quero todo esse trabalho não, porque o tanto de secretário que eu faço, já tem muito trabalho, deixa eu ficar aqui no investidor. Como que eu sou uma investidora? Fui buscar essa resposta. Como fazer parte desse quadrante esquerdo e ser 5% da população? Vocês acham que esse sonho é fácil ou difícil? Com certeza, até você aprender a fazer. Exatamente. É muito desafiador. Exatamente. Então, depende do tamanho do seu sonho, vai te requerer novas habilidades que vão demorar tempo de estudo e vários cursos. Principal, gestão. Eu sabia que isso era um ponto na minha vida que eu precisava melhorar. Como você sabe disso? Através de uma análise de perfil comportamental, que eu indico todos a fazerem. Com certeza. É um dos cursos que eu fiz até hoje que mais elucidou a minha mente. Você se entende. Descobrir, você exatamente. Se entende. Então, hoje, na Montex, na minha empresa, eu dou para todos os nossos clientes essa análise já de cara para começar o projeto. Você tem que saber as habilidades que você tem para ver se ela é condizente onde você quer chegar. E se não for, a gente desenvolve. E se eu não quiser desenvolver, a gente contrata quem tem essas habilidades para te ajudar. Então, são um projeto com processos e pessoas. E aí tudo fecha e realiza, porque não é coisa melhor do que realizar, bater uma meta incrível, ganhar essas viagens como eu ganhei, e você não precisa ganhar dos outros, você pode conquistar, que é melhor ainda. Então eu quero levar para os doutores. Então a minha empresa hoje, Montex, trabalha a arquitetura do branding, que nós aprendemos há alguns anos na Montex, a estruturar esse posicionamento de marca com memória e significado, e eu acrescentei mais. Eu coloco para os doutores o pilar de vendas, que eu sei que é uma crença limitante, que muitos, como eu, principalmente da minha geração, têm, de não se achar vendedor, ou não saber como vender além de uma agenda cheia, que cai no branding, no posicionamento de marca, no valor, na experiência, na sua entrega. Claro que você precisa de habilidades. E então eu coloquei mais o pilar de vendas junto com a gestão do branding e do marketing. Agora com o marketing digital ficou uma delícia fazer marketing, mas tem muito mais coisas dentro de uma clínica para se fazer em marketing, aumentar o faturamento e às vezes dobrar, triplicar. O limite é o doutor que determina. Eu falo, eu gosto sempre do próximo nível. Você tá aqui, vamos pro próximo. Do próximo, vamos para outro. Dá trabalho, mas a gente constrói. Então, eu aprendi o exponencial com o Pablo Marçal, que primeiro você dobra uma vez, depois você dobra 2 vezes, você cresceu 4 vezes.
E aí, tá bom, você quer mais? É trabalho, mas é possível. Hoje o limite é você que determina, eu acredito nisso, eu levo essa visão para os doutores que estão limitados, ou pela uma carga horária, ou pela uma agenda, ou pela questão psicológica dos filhos, né? Que mulher tem muita coisa para Verdade. fazer. Então, esse autoconhecimento com essa análise, você já sabe quem você é ali. Você já tem um mapa das suas habilidades natas, do que você, aonde você está, até onde você quer chegar, o que você precisa desenvolver, já clareia todo o processo. Porque às vezes a gente quer no DISC, que é essa análise do perfil comportamental, tem o dominante, o comunicador, né? Outros não são tão comunicativos assim, mas são muito bons em estratégia, em cálculos, na gestão. Então, assim, qual que é a sua habilidade? Você está na sua área de conforto? Você quer ficar aqui? Não, eu quero ir para lá. Então, vamos se desenvolver nisso. Ou não, eu tô aqui, tá bom aqui, mas eu preciso dessa pessoa para me ajudar a chegar lá. Então, estipular metas e ajudar os doutores a bater essa meta é o meu propósito com a Montex, para crescer. Eu viso o crescimento. Hoje a Montex é uma empresa que ajuda os doutores com assessoria e consultoria a posicionar sua marca com valor, estratégia de diferenciação. Para eles crescerem, faturarem mais, crescer é vender mais, ou melhor, não precisa às vezes aumentar o número de clientes, nem a carga horária, você pode diminuir a carga horária e valorizar o seu processo, o seu produto, que é uma Você arte. fazer essa gestão de forma inteligente e Exatamente. utilizar o que você tem hoje do digital, que eu vejo que a maioria das pessoas não tem utilizado. Não, igual a comunicação, o marketing. Por que eu gosto tanto do marketing hoje? Porque o marketing é a base da comunicação, é para quem que eu vou falar, qual a mensagem que eu vou levar, que público eu quero atrair, que procedimento eu quero fazer. Nós, como doutores, não fomos formados para saber o lucro de cada procedimento, qual eu gosto de fazer mais, qual me dá mais retorno. Porque às vezes eu gosto de fazer aquilo, mas isso me dá mais dinheiro. Então, nesse momento, com essa meta, qual a estratégia que eu vou usar? Eu quero atrair esse cliente que dá mais dinheiro ou o que eu gosto de fazer? Tudo é o momento, tudo é posicionamento estratégico da marca. E aí a gente consegue, de forma muito simples, fazer um tráfego pago, por exemplo, e ajudar essa pessoa a levantar esse paciente ou esse recurso e bater a meta dele. Então, é tudo uma estratégia do momento. E se eu quero os dois? Vamos estipular um foco aqui, um foco ali. Eu achei muito interessante o que você falou agora, porque eu acho que talvez seja uma das mensagens mais importantes e pode ser que talvez a maioria de vocês que está assistindo não tenha percebido. Então, eu vou fazer um recall disso, como a gente chama no inglês, né? Eu vou relembrar o que ela acabou de falar. A gente tem a facilidade, sim, do tráfego pago. É muito bom, é mais ou menos como você, em vez de você colocar um outdoor, onde a pessoa passa e vê aquilo de maneira desordenada, tipo, você está passando por lá e viu aquele outdoor e parece que ele não falou com você. É como se você pegasse esse outdoor e colocasse na porta da tua casa, que quando você está entrando todos os dias você vai ver aquela mensagem. O tráfego pago ele entrega direto para você. Só que o próprio expert, como a gente chama, ou o profissional, ele precisa saber o que ele verdadeiramente quer entregar. Porque às vezes você simplesmente joga tráfego aleatório e você não sabe se você está querendo captar mais cliente, se você está querendo entregar um procedimento que, como ela falou, é o que você gosta de fazer, ou então você quer aumentar a captação financeira e você quer entregar um procedimento que só você faz, mas que não é o que te dá maior prazer, mas é o que te dá maior rentabilidade. Então depende da fase que você está vivendo. Eu imagino que o ideal, e é o que hoje você trabalha com os teus clientes, é você conseguir fazer um balance disso, né? Você alinhar a expectativa e o momento que ele está, onde ele quer chegar. Então, porque como você bem falou, eu vi amigos que estavam com filhos na época da universidade, e aí eles falavam, cara, como eu tô com filho na universidade, eu tô tendo que trabalhar infinitamente mais. Mas o que você hoje está propondo não é trabalhar mais, não. E sim fazer um planejamento estratégico, uma arquitetura de branding onde você consiga colocar produtos que vão te dar esse rendimento. Exatamente. Outra coisa que eu vejo que a maioria das pessoas não faz é colocar perpétuo na internet, gravar cursos, gravar treinamento, replicar. Não é copiar o que você fez numa pós-graduação ou numa especialização, mas sim você pegar o que você aprendeu de diferencial, que não é a cópia do curso, mas que você entrega desmembrado para as pessoas. Hoje o meu filho está com 15 anos, ele está fazendo isso. Ele me ajuda muito no processo do podcast, na edição, nos cortes, na criação da estratégia do que vai para Reels, o que vai para Shorts, o que vai para o LinkedIn, o que vai para o Instagram. São públicos diferentes. E você também tem que saber o que você está querendo entregar. Exatamente. Ele já sabe desde hoje. Então, às vezes, eu vou falar, filho, vamos fazer assim? Não, pai.
Só que não pode ser feito assim. Por que isso? Porque aquilo? Isso aqui está tomando muito tempo, não está dando resultado. Porque eles sabem analisar métricas. E isso é o que a gente demorou para aprender. Demorou para aprender, isso que eu falo. E eu quero levar esse crescimento. Com a X-Branding, que antes da minha empresa se chamar Montex, nós tínhamos a X-Branding. Várias pessoas compraram essa empresa, essa ideia do posicionamento com brand, que é maravilhoso. Só que era muito difícil vender isso. E aí a gente vendia o que mais fácil? Tráfego pago e marketing digital. O que acontece? Principalmente com os doutores, que é a experiência que eu passei. Eles não tinham resultado, porque eles não sabiam onde eles estavam, para onde eles queriam ir. Qual era o objetivo dessa mensagem? Qual era a estratégia da campanha? Eles olhavam pra gente. O que eu mais escutei? Eu não tive resultados, eu tentei e não tive resultados. Por isso que faltou a base, por isso que eu voltei lá para a base. Por isso que eu montei a Montex e falei, antes de vir para o digital, vamos estruturar sua base de gestão. Seus objetivos com o seu trabalho, quais são? Você está satisfeito hoje com seus resultados? Você quer mais o quê? Mais pacientes? Você quer mais faturamento? Você quer menos tempo de trabalho? Você quer mais tempo de trabalho? Então, tudo tem que alinhar, porque daí você segue numa comunicação assertiva. E a comunicação é a base de todo sucesso. Não, e é engraçado que você tá falando, tá passando um filme na minha cabeça de coisas que eu olhava na como é que chama agora? Até esqueci o nome. Tem um nome mais técnico que é utilizado do Instagram, quando você entra lá e clica para você ter a análise. Tem um nome que chama, não é estatística, é análise de métricas. É esse o nome que eles chamam, análise de métricas. Aí eu olhava as métricas e eu não entendia. E até para isso você tem que ser treinado. E aí quando eu ia colocar lá, impulsionar a publicação, eu falei, cara, mas o que esses caras querem dizer? Você quer atrair mais clientes para a tua página? Você quer ter mais visitas ao teu perfil? Você quer ter mais cliques no anúncio? Você quer... E agora que eu entendo o que é. Por quê? Porque eu passei por todo esse processo que você está falando. Então eu sei que às vezes você... Às vezes você só quer se tornar conhecido. Então, o que você quer? Eu quero uma métrica para atrair pessoas para o perfil. Exatamente. Você quer que a pessoa clique? Sim, porque você já tem um produto. Então, a métrica é, eu quero que a pessoa clique aonde está o produto que você quer demonstrar. É isso que eu vi. E sabe, cada passo é um passo. E o pior, sabe o que eu ouvi muito? Que assim, não tô gostando do trabalho que tal empresa, tal pessoa tá fazendo para mim. A minha social media disse que ia fazer o meu branding. Eu falei, tá errado? Quem faz seu branding é você. Você tem que saber quem você é. Porque branding é o que você é. É a marca que você deixa nas pessoas pelo que você... Não pelo que você faz, pelo que você é. Porque nós somos muito mais do que a nossa profissão. Nós somos muito mais do que o nosso trabalho. Então, o branding não está relacionado só ao seu trabalho. Por isso que eu falo do projeto de vida. É a marca que você deixa por onde você passa. Nos programas que você tem feito hoje, o que você tem feito, por exemplo, de diferente? O topo da pirâmide de Maslow é o propósito. Quando você vive por propósito. Então, isso que eu levo, esse propósito, para as pessoas subirem essa pirâmide, saírem mesmo, avançarem nessa força interna que move. Por isso que o autoconhecimento é a base, a gente já começa fazendo análise de perfil comportamental, estipula um projeto de vida que é com metas e processos e pessoas que vão ajudar. Então, aí, para ir para as ações, nós vamos com a comunicação alinhada com a base de cliente. Tanto do que se quer, do que se tem, da onde está, para onde vamos, porque às vezes a gente tem uma condição de cliente que é outra. Um profissional da minha área que trabalha no convênio quer sair, precisa, ele merece ser mais bem remunerado e valorizado. Então, nós estruturamos esse caminho com marketing, branding, vendas e gestão. A base de clientes é fundamental a gente saber o que deseja o cliente ideal, onde nós vamos chegar. Às vezes já se tem, então é só crescer, que é onde eu gosto de chegar. Já alcançou seus objetivos, agora vamos para o próximo nível. Vamos além de uma agenda cheia. É esse ponto que eu gosto. Isso é excelente, gostei disso. Além de uma agenda cheia. Muito mais da vida está por vir. Eu quero até chegar no movimento para finalizar nosso bate-papo com... por favor. O que me puxou também para o movimento, que é o que eu estou aqui, o terceiro ponto de ser improvável. Estar em Alphaville com essas pessoas maravilhosas, né? Uma honra. Sinto honrado de ter você aqui. Olha que lindo isso. Então pensa, você lá no topo da pirâmide de Maslow, estuda isso. Vivendo pelo seu propósito, como testando, não tendo medo de ousar ir para o próximo, de ter aquele desconforto, sair da zona de conforto um pouquinho para crescer e prosperar. Porque não é sobre dinheiro, é sobre você sempre estar motivado a prosperar, a dar frutos. Nós somos reconhecidos pelos frutos que damos. A árvore... Nós somos chamados a ser uma árvore de muitos frutos. E há tempo para tudo, para plantar, para semear e para ir lá colher. Isso é verdade. Isso é um ensinamento extraordinário. A pessoa perceber que há tempo para tudo. Olha isso. Eu vivi essa imersão do Van Gogh
exposição que está tendo aqui em São Paulo, eu quero compartilhar com vocês 2 frases. Uma que ele fala assim, isso em 1874, Van Gogh já falava. Encontra o máximo de beleza que puder. A maioria das pessoas encontra muito pouco que é belo. Olha, isso me arrepia, porque a beleza que é da vida para mim não é a mesma para você e não é para você, amigo. Mas o que é belo para você, você tem que ter consciência e buscar, atingir e viver isso e desfrutar quantas vezes você achar que deve. Então, isso eu acredito que é o pleno potencial. E a outra frase dele também tem tudo a ver com o nosso podcast de Ser Improvável, é: não apague sua inspiração e nem o poder da imaginação. Não seja um escravo do modelo. Escolha um modelo. Uau! E estude-o, porque do contrário, sua inspiração não se realizará. E realizar é muito melhor do que sonhar. Então sai do plano dos sonhos, vem para metas, vamos para ação e vamos realizar. É isso que eu estou muito realizada hoje aqui para finalizar, de estar lançando um livro. Pensa, quem diria, eu não imaginei que isso pudesse acontecer na minha vida. E foram pessoas, ambientes, situações que me trouxeram até aqui. Para estar hoje com vocês nesse podcast, com o Fabrício, com a família dele, Ana, que eu amo de paixão desde o tempo que estávamos juntos na X-Branding. Hoje cada um tomou o seu rumo e eu falo, a gente tem que achar motivos para encontrar as pessoas que a gente gosta para juntos fortalecer a relação e dar mais frutos, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E eu estou muito realizada também por estar nesse momento junto com o movimento Rainhas do Reino, que foi fundado por uma moradora de Alphaville, a Fabiana Araújo, que eu me conectei aqui através de eventos de aprimoramento e desenvolvimento para posicionamento de marca dos doutores que eu atendo, e aí nós nos conectamos por propósitos e valores, estamos lançando um livro juntos com coautora, somos 13, teremos uma festa linda, Uau, grandiosa vai hoje. ser linda essa festa, parabéns. Vou me arrumar. Que delícia, né? E esse movimento eu levo para a minha cidade, eu levo lá essa visão de Alphaville, eu acho aqui as pessoas nessa ambiência unida, num propósito de crescer, prosperar, com sonhos grandes, mas com ações condizentes, valores que me conectam. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, junto dessas pessoas que fazem sentido e me ajudam, me elevam sempre a crescer, e para que eu multiplique isso lá, eu levo esse movimento. O nome do meu movimento chama Posicionamento que Enriquece. Como eu trabalho o posicionamento de marcas dos doutores, para eles alcançarem seus objetivos e viverem plenamente seu potencial, eu também quero levar todo esse conhecimento, porque os princípios são os mesmos para todos nós. Eu levo ele para as pessoas através desse movimento, onde a gente faz bastante encontros. Então, se você quer saber um pouco mais, depois entra lá, tem um grupo no link da minha bio. Show! E como você já sabe, a gente deixa sempre na descrição também dos vídeos aqui do podcast todos os dados. Então, você pode entrar no descritivo do vídeo, vai ter todas as informações da Gisele. Queria também lembrar você que eu gravei com a Fabiana Araújo, a mentora da Gisele. Tem um podcast já gravado, um podcast fantástico, que ensina muito sobre a história de vida dela também, que é uma história fantástica. E principalmente, foi um prazer ter vocês a bordo aqui. Foi um prazer. Hoje eu conversei com a Gisele, essa mulher fantástica, que é um exemplo. E esse foi mais um Improváveis Cast com o Fabrício Moresco. Gostaria de lembrar você também que, se você gostou e quer levar essa mensagem adiante, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê like nesse vídeo e principalmente compartilhe com o máximo de pessoas, para que não só você decole, mas que você faça com que essas pessoas se libertem daquilo que está impedindo que elas decolem na vida delas. E até a nossa próxima decolagem.